Nessa questão 3, a gente já começa a arrumar para o nosso objetivo fundamental, que é o esboço de gráfico de funções. Então ele pede lá todas as informações que a gente fez na questão anterior, ponto crítico, máximo e mínimo, inflexão, intervalo de crescente e decrescente, estudo da concavidade, e acrescenta no enunciado um faça o esboço do gráfico dessa função. Então isso que vai ser o extra que vai aparecer, que eu ainda não formalizei para vocês como é que é o esboço do gráfico, mas a gente já começa a ter uma base a partir do que a gente vai fazer aqui, tá? Então, segue o passo a passo. Primeiro passo, pontos críticos. Ponto crítico, deriva a função. Derivada de x à quarta é 4x ao cubo. O 3 vem multiplicando junto com o 4, menos 12, reduz uma unidade, x ao quadrado. Aqui está a derivada da função. Ponto crítico é quando isso daqui é igual a zero. Então, ou quando isso não existe essa derivada. Mas veja que o domínio da função derivada são todos os reais, não há possível problema, então a gente não precisa se preocupar com esse pedaço. Agora, quando for igual a zero, 4x ao cubo menos 12x ao quadrado, quero saber quando isso vai ser igual a zero. Veja que é uma equação de grau 3, então nossa ideia é achar uma raiz na raça e reduz o grau por Ruffini, beleza? Ou nessa situação, quando todos os termos têm x, eu posso simplesmente colocar um x em evidência. E eu vou fazer isso agora, tá? Se tu fizer por Ruffini vai dar na mesma coisa. X que multiplica 4x ao quadrado menos 12x igual a zero. Então, isso daqui vai ser zero quando? Quando isso for igual a zero ou quando isso for igual a zero. Então, ou quando x igual a zero, que seria o que a gente encontraria chutando ali no Ruffini, ou quando esse 4x ao quadrado menos 12x é igual a zero. Daqui a gente dá para simplificar todo mundo por 4. X ao quadrado menos 3x igual a zero. Resolver por Bhaskara ou por soma e produto. Um número mais o outro é o B com sinal trocado, 3. Um número vezes o outro é o C, que é 0. Então isso nos dá um número mais o outro para somar 3 é o 0 e o 3. E multiplicado de 0 também. Então, os pontos críticos são o 0 e o 3, sendo 0 uma raiz de multiplicidade 2 desse polinômio. Então, pontos críticos já foram. Próximo passo, crescente e decrescente. Para fazer a análise do crescimento e decrescimento da função, precisamos estudar o sinal da derivada. Então, deixa eu colocar aqui a derivada de novo. F' de x vai ser essa 4x ao cubo menos 12x quadrado. Mas se eu utilizar a estrutura decomposta dela já, é a mesma coisa que esse x, colocando em evidência, 4x ao quadrado menos 12x. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente tem que estudar o sinal dessa derivada. E para estudar o sinal dessa derivada, como ela é cúbica, para esboçar o gráfico dela, a gente separa em duas. Digamos, uma função g e uma função h. Vamos ver a função g. G de x é igual a x. Isso é a função identidade. É uma reta, uma função do primeiro grau, reta crescente, porque x é positivo, intersectando o eixo x na raiz. E a raiz é o próprio zero. Então, a função g está aqui, eixo x no zero, reta crescente, à esquerda negativo, à direita positivo. Função h, que é essa 4x ao quadrado menos 12x. É uma função do segundo grau, então o gráfico disso daqui é uma parábola com concavidade para cima, intersectando o eixo x na raiz, que significa igualar isso aqui a zero. A gente já fez esse cálculo. Fizemos aqui, ó, e aí a gente chegou com raízes 0 e 3. Então, concavidade da parábola para cima, aqui vai ficar positivo
negativo e positivo. Vamos formalizar agora, então, esse estudo do sinal. A gente tem um estudo do sinal para a parte G, um para a parte H e um para G vezes H, que vai ser a derivada da função. Então, a G envolveu o 0, a H envolveu o 0 e o 3. Logo, aqui na derivada envolve o 0 e o 3 também. Então, a função G, negativo à esquerda do 0, positivo à direita. Negativo à esquerda, positivo à direita. Na H, positivo, negativo, positivo. Positivo, negativo, positivo. Analisando trecho a trecho, negativo com positivo é negativo, positivo com negativo é negativo, positivo com positivo é positivo. Então, aqui é o estudo do sinal da derivada da função. Daqui, f de x é crescente. E já deixar pronto aqui que f de x é decrescente, de acordo com os sinais dessa derivada. Ela é crescente quando a função derivada é positiva, ou seja, do 3 ao mais infinito. Ela é decrescente do menos infinito ao zero, união com do 0 até no 3. Tá? E o 0 vai ser, a gente vai ver ali logo na sequência, possivelmente isso aqui será um ponto de inflexão apenas. Então, está analisado. Logo na sequência de trabalhar com essa história da análise do crescimento e decrescimento, a gente já consegue detectar a existência de pontos máximos e pontos mínimos, que é onde troca o sinal da derivada. Veja que a derivada estava negativa, 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 passou para positiva. Então, de negativa para positiva, houve uma mudança de sinal e de negativo para positiva gera um ponto de mínimo. Então, mínimo em x igual a 3. Está morta a parte do máximo e de mínimo também. Agora a gente vai para o próximo passo, que é a concavidade. Para a concavidade, eu preciso da segunda derivada da função. Então, lembrando, a função original derivada era 4x ao cubo menos 12x ao quadrado. Se eu quero a segunda derivada, eu tenho que derivar isso aqui novamente. Derivada de 4x ao cubo vai ser 12x ao quadrado. Derivada de menos 12x ao quadrado vai ficar menos 24x. Estuda o sinal da segunda derivada para a concavidade agora. Então, para estudar o sinal da segunda derivada, vamos esboçar o seu gráfico. Para esboçar o seu gráfico, eu preciso saber onde ela cruza o eixo x. Então, vou igualar isso aqui a zero. Veja que dá para dividir tudo por 12, para facilitar a nossa vida aqui. E nós temos x ao quadrado menos 2x igual a zero. Um número mais o outro é o b com sinal trocado. Um número vezes o outro é o c, que é zero. Então, aqui nós temos somados 2 multiplicado 0, 0 e 2. Essa segunda derivada, ela é uma função do segundo grau, logo ela vai ser uma parábola, passando o eixo x no 0 e 2, e a concavidade dela é para cima, porque o x ao quadrado é positivo. Então, aqui, segunda derivada fica positivo até no 0, negativo do 0 ao 2, positiva do 2 ao infinito. Vamos extrair os resultados e as interpretações disso daqui, então. A gente vai ter que a concavidade de f de x vai ser para cima, deixa eu anotar aqui. Concavidade para cima e concavidade para baixo. Concavidade é para cima quando a segunda derivada é positiva, ou seja, do menos infinito ao zero. Vou trabalhar aqui com a mesma cor. Menos infinito ao zero.
união com do 2 ao mais infinito. Concavidade é para baixo quando a segunda derivada é negativa, ou seja, do 0 até no 2. E nós temos pontos de inflexão. Pontos de inflexão onde a segunda derivada é 0, ou seja, no 0 e no 2. Então, retiramos todas as informações que o enunciado pedia para a gente. Temos os pontos críticos, 0 e 3. Temos o máximo e mínimo e o ponto de inflexão. Máximo não tem, mínimo no 3, 0 e 2 são ponto de inflexão. Temos onde a função é crescente e decrescente e o estudo da concavidade também está feito. Aí o que ela pediu para a gente acrescentar, comparado às anteriores, é fazer um esboço do gráfico da função. Eu vou formalizar isso daqui para vocês ainda, tá? Mas eu já posso dar uma ideia do que está aparecendo. O que a gente vai fazer? A gente vai marcar no eixo X todos os pontos críticos e os pontos de inflexão. Então, ponto crítico 0 e 3, ponto de inflexão 0 e 2. Então, 0, o 2 e o 3 são pontos críticos ou pontos de inflexão. Agora, trecho a trecho, ou seja, do menos infinito ao 0, do 0 até no 2, do 2 até no 3 e do 3 até o mais infinito, eu vou analisar o comportamento no que se refere a crescente e decrescente. Então vamos lá. Quero ver aqui, ó, do menos infinito até no 0. Do menos infinito até no 0, ela é uma função decrescente. Então vou botar umas flechinhas aqui, ó, indicando que ela vai decrescer, ela vai descer. Do 0 até no 2. 0 até no 2 está dentro desse intervalo aqui, ó, 0 até 3. Então a função ainda é decrescente, então continua sendo decrescente. Entre 2 e 3, está dentro aqui, ó, vai do 0 até no 3. Então entre 2 e 3 a função ainda é decrescente. E do 3 ao mais infinito a função passa a ser crescente. Agora vamos analisar, também com ideias de flechinhas assim, a concavidade. Do menos infinito até no 0. Do menos infinito até no 0, a função tem uma concavidade para cima. Do 0 até no 2. 0 até no 2, concavidade é para baixo. Entre 2 e 3, do 2 até no 3, está dentro desse intervalo aqui. Entre 2 e 3 vai ser uma concavidade para cima. E do 3 ao mais infinito, está dentro desse intervalo aqui, a concavidade também é para cima. Então, mais ou menos assim. Eu não vou me prender nos valores para deixar certinho a altura dela, tá? No eixo X ou no eixo Y aqui. Eu vou simplesmente partir para o esboço do gráfico e para formalizar mais tarde isso com vocês. Então, o que a gente vai ter? Particularmente, eu sei que f de 0 vai ser 0, mas enfim, não vou me prender nesse detalhe agora. A função vai ter que vir decrescente com concavidade para cima. Então, decrescente e a concavidade. Como ela é decrescente, ela pode ser ou assim, tá? Então, com concavidade para cima ou concavidade para baixo. Então, decrescente, mas a concavidade tem que ser para cima. Então, decrescente com concavidade para cima. Então, ela tem um traço mais ou menos assim. Entre 0 e 2, ela continua descendo, então ela também vai descer, só que agora com concavidade para baixo. Então ela muda a concavidade da função e passa a ser para baixo. Do 2 até no 3, ela continua a descer, mas de novo muda a concavidade. Agora ela passa a ter uma concavidade para cima. Então continua descendo, mas com concavidade para cima. Isso até no 3. Próximo passo, do 3 ao infinito, ela vai começar a subir com a concavidade para cima. Então, subir e com a concavidade para cima. Então, esse é o comportamento do gráfico da função f de x igual a x quarta menos 4x ao cubo.
O único detalhe que a gente vai ter que analisar depois é com relação às chamadas assíntotas horizontais e verticais, que a gente vai acrescentar, e esses comportamentos no infinito, além do que eu posso calcular o valor da função no ponto crítico para saber bem certinho essas alturas, tá? Então, se eu calcular f de 0, por exemplo, 0 à quarta menos 4 vezes 0 ao cubo, vai dar 0. Então, eu sei que quando x igual a 0, a altura dela vale 0. No 3, que é outro ponto crítico, eu posso colocar aqui o cálculo do f de 3. Então, 3 à quarta menos 4 vezes 3 ao cubo. E aí eu vou saber qual que é o valor da função para x igual a 3, só para ter uma melhor dimensão em que altura ela está aqui, é mais acima ou mais abaixo do eixo x. Mas a ideia, a essência é essa.